O Vasco da Gama é para poucos, torcedor vascaíno, pois após uma terça-feira e uma quarta de muitas críticas por não fechar com reforços, o Vasco em menos de 24 horas avança e fecha com dois bons nomes para reforçar o seu setor ofensivo. Pablo Veguete e o Búfalo Rossi chegarão ao Gigante da Colina e vão assinar contrato com o Cruz Maltino. Pablo Veguete desembarcou na cidade carioca nesta manhã de quinta-feira e Rossi é aguardado amanhã, sexta-feira, para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Vasco da Gama. E é claro, torcedor, aqui neste Fala Gigante iremos trazer a vocês todos os detalhes sobre essas duas contratações do Vasco da Gama, dois reforços que chegam para reforçar o setor ofensivo do nosso Cruz Maltino. Bons nomes? Já deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários, porque além dessas temos muitas outras novidades a trazer aqui a vocês nesse vídeo. Porém, é claro, antes de começar também, como sempre fazemos no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, se você está aqui e ainda não é um inscrito, vem aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Se inscreva no nosso canal. Falta pouco aí para chegarmos à marca dos 104 mil inscritos. Você, para se inscrever, não precisa se cadastrar em absolutamente nada, não precisa pagar, não terá nenhum tipo de trabalho, é só vir aqui embaixo mesmo, onde tem essa palavrinha inscrever-se e apertar. É rápido, é fácil e ajuda o nosso crescimento. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo e deixe aí nos comentários. Rossi, torcedor vascaíno, principalmente, pois já falamos aqui sobre Pablo Veguete. É um bom nome para o setor ofensivo? Você gostou da volta, do retorno do atacante ao Cruz Maltino? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Porém, antes de entrarmos no assunto sobre Rossi, vamos falar sobre algo que é mais concreto, né? Pois já aconteceu. O Rossi é esperado amanhã, sexta-feira, aqui na cidade carioca. Porém, hoje, quem já desembarcou no Rio de Janeiro foi o atacante argentino Pablo Veguete. Ele que na parte da noite de ontem pegou um avião saindo de Córdoba em direção a Buenos Aires e hoje às 6h30 da manhã pegou um avião de Buenos Aires em direção à cidade carioca, ao Rio de Janeiro. O voo dele estava programado para um desembarque nas 9h25 da manhã desta quinta-feira, o horário inclusive em que ele chegou. O atacante, atual artilheiro do Campeonato Argentino, com 13 gols marcados em 27 partidas. O atacante, Pablo Veguete, 34 anos, e dos 36 pontos conquistados pelo Belgrano no Campeonato Argentino, o atacante teve participação direta em 22 dos pontos conquistados, com gols e assistências, chega para ser o camisa 99 do Cruz Maltino, segundo informações que tivemos agora há pouco, momentos antes de gravar esse vídeo. O Vasco aí cumpriu todas as exigências para anunciar a contratação desse atleta. Pablo Veguete já está de fato ok. O Vasco da Gama conseguiu agilizar as documentações, né, para registrar o jogador ainda nesta janela de transferências e a expectativa é que amanhã, sexta-feira, o atleta faça todas as documentações para ficar à disposição para a partida contra a equipe do Grêmio já nesse próximo domingo. O jogador realizou exames médicos nessa tarde de hoje e a expectativa é que o anúncio venha a sair nessas próximas horas. Pablo Veguete estará amanhã, sexta-feira e sábado, treinando junto ao elenco do Vasco, visando essa partida do próximo domingo contra a equipe do Grêmio. Um atleta que ficará, com toda certeza, à disposição do técnico argentino Ramon Díaz, que foi inclusive peça fundamental nas tratativas. Ramon Díaz teve um papel influente, ajudou nas conversas, ajudou nas negociações, tanto com o Belgrano, o clube argentino, quanto também com o próprio Pablo Veguete. Teve um papel, né, influente aí nas conversas com o próprio jogador. Sobre a sua saída, ele se mostrou estar bastante, né, emocionado, como a gente passou vocês na Corda Vascão, o vídeo dele saindo de Córdoba em direção a Buenos Aires, muito emocionado, muito feliz, porém é claro, né, com a voz embargada em sair de um clube onde passou 4 temporadas, foi o grande responsável por tirar o Belgrano da Série B e colocar de volta a elite do futebol da Argentina, então tem um papel de idolatria grande lá no Belgrano e chega agora ao Vasco da Gama para buscar novos rumos, buscar novos ares. Inclusive, como mesmo falou, né, na entrevista de ontem, ele disse, deixou muito bem claro, que a sua saída do Belgrano e a sua chegada ao Vasco era um passo adiante. Então ele acredita que o Vasco da Gama é exatamente isso, um passo adiante para a sua carreira. E ele desembarcou aqui, na cidade carioca, nessa manhã de hoje, e já falou como um torcedor vascaíno. E é claro, torcedor, dê uma olhada aí nas
chegada e nas palavras do atacante argentino Pablo Vergano nas suas primeiras horas, Pablo Veguete, nas suas primeiras horas na cidade carioca. Por favor, expectativa para goles no Vasco, goles. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que estoy, Una palabra para los hinchas del Vasco. Estoy muy contento de llegar acá, así que bueno, con ganas de ponerme a disposición del entrenador, de ponerme a entrenar y poder jugar lo más rápido posible. ¿Cómo estás físicamente? Veguete, confiança. Bien, muy bien, Confiança. venía jugando con competencia, así que Meter la gol, verdad que confianza. estoy muy bien. Expectativa de muchos goles no Vasco. Vamos a ofrecerle mucho sacrificio al equipo para salir del lugar donde está, que es un momento complicado, pero venimos a aportar lo que uno hace dentro de la cancha y en el día a día para que Vasco vuelva a los mejores lugares arriba en la tabla de posiciones. Un recado para los hinchas. Confiança, Veguete. Confiança. No, la verdad que es un placer, un gran entrenador. Como te decía recién, muchas ganas de ponerme a la orden de él y de poder darle lo mejor al club que entre todos tenemos que aportar para que salga del lugar donde está. Então, como vocês viram aí nas imagens, Pablo Veguete desembarcando na cidade carioca, muito animado, muito feliz, falou que está bem fisicamente já para vestir a camisa do Vasco. É importante, é claro, trazer a vocês que a última partida de Pablo Veguete com a camisa do Belgrano foi lá no dia 28 de julho contra a equipe do Rosário Central, ou seja, há menos de 6 dias ele estava em campo pelo Campeonato Argentino. Então, o atleta que estava em atividade, estava realmente no seu auge físico, vestindo a camisa do Belgrano, um jogador de muita qualidade, o artilheiro, é importante falar, do Campeonato Argentino, um jogador que vai entregar muito ao Gigante da Colina. Não tenho dúvidas de que Pablo Veguete irá entregar. Volto a repetir, um atleta que dos 36 pontos conquistados pelo Belgrano no Campeonato Argentino, teve participação direta nos 22 pontos conquistados, com gols marcados e assistências. É um jogador que deu 22 pontos ao Belgrano. Só para dar um exemplo, elucidar aqui a você. A gente já falou sobre isso na Corda Vascão, então por isso que eu não vou me prolongar. Eu já trouxe todos os detalhes sobre esse atacante no primeiro vídeo do dia. Porém, trago informações, trago novamente, pois faço questão. Na primeira rodada do Campeonato Argentino, no Monumental de Núñez, contra o River Plate, o Belgrano venceu o River Plate pelo placar de 2-0. 2 gols marcados por Pablo Veguete. Belgrano não é um time bom, Belgrano não é um time de qualidade, Belgrano não tem um grande camisa 10 para dar bolas ao jogador. Mas Veguete marca, Veguete entrega, Veguete dá pontos. E é isso que o Vasco da Gama precisa. Atletas que entreguem. E Pablo Veguete, com toda certeza, meus amigos, entregará. Tá animado com a chegada do jogador? Tá animado com a chegada do atacante? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários, pois agora sim, confirmado, Pablo Veguete é o novo reforço do Cruz Maltino. E torcedor, o Vasco não irá parar por aí, pois a gente vem muito falando com vocês que após o término da janela de transferências, o Vasco vai com tudo no mercado. O Vasco tinha até ontem às 11h59 para conseguir fechar contratações, como por exemplo a do Pablo Veguete, que se diz de transferência entre clubes, uma saída do Belgrano e uma chegada ao Vasco, com o Vasco comprando os direitos econômicos do jogador. Isso foi até ontem. A partir de hoje, quinta-feira, 1h da manhã, meia-noite, o Vasco não poderá e não poderia mais fazer isso. O Vasco hoje não pode tirar um atleta se quiser do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, não poderá mais. A partir de hoje, só atletas livres no mercado. Esse prazo se estenderá até o dia 25 de agosto. Não à toa, a gente vem falando muito frequentemente com vocês sobre nomes como Oscar Romero, que está livre no mercado, o Luciano Vieto, que é um sonho distante, mas é uma possibilidade, e Diego Costa, que é um atleta que está livre no mercado e hoje o Vasco busca para ser esse reforço para o seu sistema ofensivo. Um atacante gigante, um atacante de primeira prateleira do futebol europeu, um atacante de renome internacional, atacante que vestiu a camisa nesta última temporada do Wolverhampton. De fato não foi bem com relação a números, mas para quem acompanhou o campeonato inglês sabe que o Diego Costa, sempre que chamado, sempre que, quando necessário, entrava muito bem nas partidas do clube inglês. Também teve boas passagens por Atlético Mineiro, onde foi o campeão brasileiro com a camisa do Galo. Passagens boas por Atlético de Madrid, Chelsea. É um jogador de primeira prateleira do futebol europeu. E qual a informação que temos sobre Diego Costa? Que Vasco da Gama, sabendo que poderá fechar com o atleta até o dia 25, não quer esperar até esse dia 25 para fechar com o jogador. Vasco pretende acertar com o Diego Costa até o final de semana. O nome do jogador, como a gente vem informando, foi prontamente aí aprovado pelo técnico argentino Ramon Dias. Tanto o Vasco quanto a comissão do técnico argentino entendem que Diego Costa seria um jogador que muda o status desse elenco e poderá ajudar em muito o Vasco a sair dessa situação, a se livrar do rebaixamento, do seu 5º rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Paulo Brax, diretor executivo, já tem uma reunião marcada
com o atacante, e pelo lado do Vasco é um grande otimismo pelo desfecho positivo nas tratativas. Então o Vasco espera sim fechar com o Diego Costa, mesmo tendo Pablo Veguete, mesmo tendo Sebastião Ferreira, o Vasco vai com tudo para cima do atacante brasileiro naturalizado espanhol. E meus amigos, não irá parar por aí, pois nessa janela de transferências o Vasco ainda busca mais nomes até o dia 25. Diego Costa é um nome, é um camisa 9. O ponta que a gente vinha tanto falando, o Vasco definiu, Rossi. Porém, além desses dois jogadores, o Vasco ainda busca um camisa 10 e o Vasco ainda busca, a pedido do técnico argentino, um zagueiro que atue pelo lado direito do campo. Porém, vamos falar aqui, neste Fala Gigante, neste segundo vídeo do dia, sobre aquilo que está concreto, se concretizou, fechou, chegou a um acordo. Rossi, o atacante que nesta última temporada vestiu a camisa do Al Faisaly, de 30 anos de idade, para ser mais exato, Rossi Clay Pereira da Silva, é o novo reforço do Vasco da Gama. Informação que tivemos nesta parte da manhã de hoje, através de uma brilhante apuração do jornalista Joel Silva, é que o Vasco acertou o retorno do Rossi ao Vasco da Gama. O Vasco acertou o retorno do atacante Rossi. O jogador estava sem clube e se apresenta amanhã, sexta-feira, no CT Moacir Barbosa, para já estar à disposição do técnico argentino Ramon Ángel Dias. Rossi defendeu aí o Vasco, para quem não se lembra, entre os anos de 2019 e 2020, durante essa passagem que foi curta, mas torcedor, marcou muito. Em 41 partidas foram 4 gols marcados e 5 assistências. E é muito importante falarmos sobre isso, porque nós como torcedores, nós como amantes do futebol, muitas das vezes nos baseamos em números para falar sobre um atleta. Se nós pegarmos brutalmente, os números do Rossi não são bons. O Rossi em 41 partidas tem 4 gols e 5 assistências, mas nós sabemos o quanto o Rossi foi importante naquela campanha de 2019, ao lado do Guarim, ao lado do Thales Magno, ao lado do Thiago Pikachu, ao lado de outros atletas que fizeram com que o Vasco em 2019 não caísse para a Série B do Campeonato Brasileiro e fizesse aquela partida histórica contra o Flamengo no Maracanã, empatando pelo placar de 4-4. O Rossi não entregou em números, mas dentro de campo, ou com pré-assistências, ou com passes, ou com puxadas de contra-ataques, ou com própria vascainidade que sobra no Rossi, sabemos como ele foi fundamental naquela campanha. E agora estará de volta, após uma boa passagem, após boas, inclusive, 3 passagens dos últimos 4 anos. Do Bahia, no ano seguinte ao Vasco da Gama em 2020, foram 52 partidas, 5 gols marcados e 2 assistências. Em 2021, ainda vestindo a camisa do Bahia, foram 43 partidas, 8 gols marcados e 10 assistências. E no ano passado, na temporada passada, 2022-2023, com a camisa do Al Faisaly, em 8 jogos, Rossi marcou 8 gols. Um jogador que, assim como a gente falou sobre o Pablo Veguete, entrega em números, ou entrega em vontade, entrega em vascainidade e entregará com toda certeza também o que a gente espera, com muitos gols, assistências e pontos ao Vasco da Gama na tabela. Vi muitas pessoas aí falando que Rossi é um jogador hoje que está atrás de Eric Marcos, que está atrás de Gabriel Peck, que está atrás de Serginho. Respeito a opinião de todos que falaram sobre isso, eu vi muitas pessoas falando, mas não acho. Acho hoje o Rossi um jogador que sim, está acima de nomes como Serginho, está acima de nomes como Eric Marcos, não sei se está acima do nome Gabriel Peck, porque é um jogador muito mais consolidado, muito mais maduro hoje, tanto emocionalmente, quanto profissionalmente, quanto fisicamente. Mas o Rossi é um jogador hoje mais pronto para esse momento do Vasco. Viveu um momento semelhante a esse em 2019. O Vasco na série, vindo de uma série B não, mas passando por um momento difícil, numa zona de rebaixamento, quase caindo para a Série B, e o Rossi, junto com outras peças, conseguiram reverter a situação do Vasco no segundo turno. O Vasco hoje traz um atleta que já viveu essa situação. Além de não sentir a pressão, ajudará o restante do elenco. E acho que isso é essencial. O Vasco traz o Pablo Veguete, que no ano passado tirou o Belgrano da Série B e colocou na primeira divisão do Campeonato Argentino, sendo o nome da campanha de acesso. Jogador acostumado com pressão, acostumado com momentos ruins. O Rossi é um nome que ajudou o Vasco em 2019 a sair da zona do rebaixamento e quase chegar a uma Libertadores, com o Luxemburgo na beirada de campo. Então, torcedor, gosto muito do nome do Rossi. Volto a repetir, na última temporada foram 8 jogos e 8 gols. Não é qualquer atleta, é o jogador que chega para ajudar e muito esse sistema ofensivo do Vasco da Gama. E você, torcedor vascaíno, o que você acha sobre a chegada do Rossi? Você gosta aí desse retorno do Búfalo, como é chamado? Retorno desse atacante, que de fato
marcou aquela geração de vascaínos do ano de 2019, um jogador que pode não ser ter uma técnica, né, absurda, não pode ser aquele jogador tecnicamente maravilhoso, mas é um jogador que sem dúvidas nenhuma entrega. Meus amigos, entrega muito. Então deixa aí nos comentários o que você acha sobre agora confirmada o retorno do Rossi à colina histórica. Coloque aí a sua opinião nos comentários, porque de fato eu quero te ouvir, torcedor. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta quinta-feira, que já começou com tudo, e voltaremos já já com Boa Noite Gigante, contando aí com a presença e com a ajuda de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos, saudações vascaínas.